Olá a todos, muito bom dia para aqueles que são de bom dia, muito boa noite para aqueles que são de boa noite. Eu não sei em qual zona de espaço-tempo vocês estão me escutando, mas já quero agradecer a gente poder participar um pouquinho da vida dos colegas, seja no escritório, seja em casa, seja no transporte. E falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, até porque é um pouquinho da minha realidade no escritório. Eu sou Igor Marcelo Maffei, advogado, mestre em Gestão Integrada, Saúde e Meio Ambiente do Trabalho, mestrando em Direito Desportivo, especialista em Direito do Trabalho. E eu vim trocar um pouco de experiência, eu não gosto de chamar palestra com os colegas, sobre os aspectos jurídicos na vida em alojamento do atleta profissional. É uma questão muito recorrente aqui no nosso escritório, muito discutida, a vida no alojamento. E a nossa conversa, nosso bate-papo vai ser divididas em 3 partes. A primeira, eu vou explicar um pouquinho da parte fática, como é o dia a dia num alojamento, por que os atletas ficam hospedados em alojamento. Vou trazer um pouco da parte jurídica, até porque estamos falando aqui na OAB para advogados e advogadas que se interessam pela parte jurídica, para onde também vou trazer mais alguns exemplos do dia a dia do escritório, para não ficar fácil de identificar qual é o clube e qual é o atleta, porque alguns são processos que estão correndo ainda em juízo. Vou misturar um pouco da história de um atleta com a história de outro atleta. Eu sempre falo da atleta porque a nossa realidade do escritório é advogar para jogadoras de futebol. Mas o que eu falar da atleta pode se entender também do atleta, tá? E vamos concluir de uma forma até relativamente simples e breve, porque a conclusão é um apanhado de tudo aquilo que a gente falou. Sem maiores delongas, vamos passar para a primeira parte. Vamos explicar o motivo do alojamento. E para isso eu preciso já desmistificar logo de plano qual é a realidade do futebol brasileiro. A realidade do futebol brasileiro não é de forma nenhuma nem próxima a dos clubes da Série A e Série B de Campeonato Brasileiro masculino de futebol. Por que eu digo isso? Porque a realidade é clubes que só disputam torneios estaduais, campeonatos estaduais, clubes que disputam a Série C e a Série D masculinas, clubes femininos que disputam a Série A1 e A2 e clubes femininos que só disputam os torneios estaduais, aonde a remuneração nem próximo, mas na verdade muito distante dos salários milionários da Série A, dos bons salários da Série B. A realidade do futebol brasileiro, infelizmente, é jogadores ganhando entre 1 e 6 salários mínimos. Porque é o mínimo que alguém pode receber no Brasil, e 6 relativamente é um valor médio. É um bom salário? De forma alguma é um mau salário, é um bom salário, comparado com a da maioria das profissões no Brasil. Contudo, não chega perto dos milhões da Série A. E aqui é uma outra diferencial. Quando eu falo de Série A e Série B de campeonato masculino, eu estou falando de salários muito bons, eu estou falando de contratos que obedecem à Lei Pelé, que fala que o tempo mínimo de um contrato de trabalho de atleta profissional, que é por prazo determinado, que é entre 3 meses e 5 anos, são contratos que o atleta sabe que vai ficar 1 ano e meio, 2 numa cidade. Se não cumprir, mais tempo do contrato. Mas a gente está fazendo a média do Brasil, que é um jogador ficar aí entre 1 ano e meio e 2 num clube. Para esses jogadores de Série A e de Série B, com salários bons, vale a pena para esse atleta fazer o quê? Se mudar com a família. Ele vai ficar 2 anos trabalhando num clube, 2 anos numa cidade.
Então, compensa financeiramente e emocionalmente transferir para a família. Mas o restante do Brasil, a grande realidade, são contratos de 3 meses a 1 ano, aonde o atleta acaba jogando 6 meses, que é o torneio estadual, ou 1 ano quando joga a Série C e Série D, ou A1 e A2 do feminino. Ou é um contrato curto, sem valores elevados, razão pela qual acaba não justificando para a atleta alugar um imóvel. Se ela sabe que vai ficar em torno de 6 meses, 11 meses num clube, não tem por que ela gastar uma parte do salário para alugar. E aqui é uma outra parte da realidade pouca difundida na mídia, que é o alojamento é ofertado no momento da contratação como uma parte do salário. Como assim, Igor? Você pode explicar melhor? Posso. A realidade é ofertado um valor X em dinheiro para atleta e o clube se compromete a fornecer a moradia, no caso o alojamento, mais as refeições. Alojamento e refeição são salários in natura pagos pelo clube. Tanto é que aqui no escritório, nas nossas ações, a gente pede que o alojamento e a alimentação seja considerado parte integrante da remuneração, com os reflexos disso. Porque é salário. O clube já chega ofertando, como eu disse, eu vou te pagar X mil reais e vou te fornecer a casa e a alimentação para que o atleta tenha aquele valor em dinheiro líquido no bolso. Tanto é que para esses atletas, a única despesa é a da telefonia celular. Por quê? O alojamento já está contemplado também. Água, luz, internet, TV a cabo, tudo de uma forma de remunerar a atleta. Sim, é isso. Agora vamos contar um pouquinho da realidade do dia a dia, antes de passar para o aspecto técnico jurídico. Qual é essa realidade? O alojamento, ele é fornecido pelo clube e ele pode ser fornecido cedendo espaço dentro das instalações do clube. Pode ser que tenha prédios para alojamento, pode ser que seja uma adaptação embaixo da arquibancada do estádio, ou o clube, que é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais, passa a alugar uma casa para acomodar as atletas. E a gente fala uma casa no sentido mesmo de casa, tá? Porque uma casa grande você consegue acomodar a equipe inteira. E uma equipe profissional de futebol, masculino ou feminino, tem em média de 20 a 30 atletas. E geralmente isso é completado com atletas do juvenil, que hoje ficam alojados via de regra em outro imóvel, que não se mistura atletas profissionais com atletas juvenis. É importante a gente deixar claro, estamos falando aqui da realidade do alojamento para os atletas profissionais, que são adultos, maiores de idade, com todas as responsabilidades e liberdades que o Código Civil dá para quem completa 18 anos. Mas voltamos à nossa realidade. Uma casa grande, você colocando, e como os clubes fazem em média, 4 atletas por alojamento, você consegue, com grande facilidade, com casas grandes, que é onde são alocados, colocar uma equipe inteira. Se você pegar uma casa com 4, 5 quartos, você já vai alojar a equipe inteira, porque você pode colocar às vezes 5 pessoas num quarto. A realidade é essa. Ou pode-se alugar apartamentos. Quando se aluga apartamento, muda um pouquinho a parte do dia a dia, da parte fática. Por quê? Se for aqui na cidade de São Paulo, os apartamentos estão cada vez menores. Aí você costuma colocar 2 atletas por quarto, num beliche. No alojamento,
os clubes costumam impor, e aqui a gente já vai começar a falar da parte jurídica, horários. Tá? O atleta tem horário para chegar ao alojamento e para sair. Via de regra, 22, pode retornar até as 22 horas. Não retornando, não é permitido a este entrar no alojamento e ele é multado por não ter dormido no alojamento. Estamos discutindo uma situação de uma multa de 20% do salário, uma multa completamente desproporcional, num valor extremamente elevado. E por que é elevado? Porque vamos considerar que não fosse uma noite dormida fora do alojamento. Vamos considerar que a atleta tivesse perdido um dia de treino. O que aconteceria? Como acontece com qualquer trabalhador. Ele seria descontado no dia e teria reflexo no DSR. Mas esse mesmo trabalhador, se chegasse atrasado para trabalhar, poderia entrar mesmo atrasado e trabalharia e receberia pelas horas daquele dia. Algumas empresas ainda têm a mentalidade de chegou atrasado, eu vou mandar embora, eu vou descontar o dia. Essa é uma mentalidade equivocada, que vem sendo, pelo menos aqui em São Paulo, rechaçada pela Justiça do Trabalho, que estabelece que mesmo atrasado, o empregado pode trabalhar o restante da sua carga de trabalho diária, até para impedir a penalização do trabalhador. Então, voltemos ao caso da nossa cliente, dessa atleta. O clube não poderia a impedir de regressar ao alojamento depois das 22 horas. Não poderia jamais cobrar a multa nesse percentual. E os clubes colocam um horário mínimo do qual a atleta pode deixar o alojamento no dia seguinte. Via de regra, são 7 horas da manhã. E aqui eu quero tratar um ponto muito relevante da parte trabalhista. Como é que eu vou compreender essa realidade de alojamento se eu tenho esse regramento? Entendo que isso não é tempo à disposição do empregador e nem é ambiente de trabalho, nem é horário de trabalho. Apesar do alojamento, às vezes, estar dentro do clube, o atleta ele não está trabalhando quando está no alojamento. Por isso que entendemos e defendemos que essa limitação imposta, ela é completamente ilegal da parte de vista trabalhista. Se eu for entender que é legal, eu tenho que entender que a atleta está submetida ao direito de vigilância, do poder diretivo do empregador, 24 horas por dia, o que não é a realidade. A atleta tem o direito de poder chegar e sair do alojamento quando ela quer. Como eu disse, a gente está tratando de atletas maiores de idade. E o que um atleta maior de idade pode fazer? Ele pode consumir bebida alcoólica se quiser, pode sair para namorar, ou simplesmente pode sair sem a necessidade de avisar para onde vai. Aqui é um ponto que eu também quero tocar. O direito de não necessitar informar onde está indo. Porque, como eu disse, o alojamento, o atleta está dentro do local de trabalho fisicamente, mas ele não está sob as ordens do empregador. Porque se eu for admitir isso, como eu disse, eu vou admitir que é hora extra, eu vou ter que admitir que o atleta está em concentração permanente, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Horas. Todos aqueles que gostam de futebol, trabalham com futebol, sabem que a concentração permitida não é isso. O clube pode sim levar os atletas para a concentração. O que seria uma concentração? Vai que algum colega não sabe. É quando o clube reúne os atletas que vão participar de um jogo, 1 ou 2 dias antes, para ficarem reunidos num hotel, via de regra, apenas focados no jogo.
treinando e dormindo, focados no jogo. E por que os clubes fazem isso? Para que fatores externos não prejudiquem o desempenho. O que pode ser um fator externo? Pode ser um filho menor do atleta que está sem conseguir dormir, também não deixa o pai dormir. E pode ser uma coisa simples. Às vezes a criança está jogando videogame, às vezes a criança está vendo TV. Eu nem falo do caso do filho do atleta estar doente. Até porque nesse caso seria justificável o atleta pedir dispensa da concentração para cuidar do filho. O alojamento não é concentração. E por não ser concentração, o atleta pode entrar, sair, não precisa avisar de onde vai. O atleta também tem o direito a receber visitas na concentração. Quando eu falo visita, é um amigo, um parente, namorado ou namorada. Eu não digo que ele tenha o direito de ter uma visita íntima no quarto, porque para isso acontecer, haveria a necessidade de realocar a companheira ou companheiro de quarto naquele período. Mas eu digo de uma visita para ficar na sala, para ficar na recepção, se for dentro do clube, de ficar nas áreas comuns do clube. Mas quem trabalha com futebol, infelizmente, sabe que a maioria dos clubes também acaba cerceando esse direito do atleta. O que é errado, como eu disse, não é concentração. E alojamentos de atletas profissionais têm que seguir também as regras das NRs sobre alojamento. Vou dar um exemplo simples. O alojamento, não. Os banheiros do alojamento é necessário na parte dos chuveiros que exista portas na parte do chuveiro para que a atleta ou o atleta possa tomar banho de portas fechadas, sem estar exposto aos olhares dos demais companheiros ou companheiras de equipe. Mas, Igor, onde eu treino, onde o meu filho treina, estou pensando em academia, não tem essa divisória. Não tem, está errada, e o clube que não tem também está errado. Mas como a gente está falando de atleta, atleta é empregado. E o empregador tem o dever de zelar pela privacidade do atleta. Então, esse é um outro aspecto muito importante. O direito à privacidade que a porta no chuveiro traz. Se não tiver essa porta para garantir a privacidade do atleta enquanto ele toma banho, poderá ser objeto de uma ação de reparação por danos morais a ser movida na Justiça do Trabalho, pedido baseado nisso. Aqui eu quase acabo cometendo uma indiscrição. Eu quase acabo falando mais do que eu devia, porque a gente tem um caso no escritório que a gente está para dar entrada nesses termos. E se os colegas forem fazer, eu recomendo que o façam pedindo o segredo de justiça ou sigilo da petição. Porque você vai acabar expondo a realidade da sua cliente ou do seu cliente, a realidade do clube e a realidade dos demais companheiros de trabalho. E tem um outro ponto que eu gostaria de falar, ainda dando exemplo da parte prática. Como eu disse, ao adulto é permitido o consumo de bebida alcoólica. Se é permitido o consumo, o regulamento do alojamento ele não pode proibir. Pode limitar, sim, aos dias onde não há concentração para jogo. Porque o alojamento acaba sendo usado algumas vezes para facilidade do clube como concentração, especialmente para os jogos dentro de casa. Porque como a maioria, quando não 100% dos atletas já estão naquele local, ao clube é muito mais fácil, já deixa os atletas lá, sem necessidade de pagar um hotel fora, para focar ao clube. Então, no período pré-jogo, sim, pode limitar o consumo de bebida alcoólica. Nos outros dias, não. Por quê? O alojamento não pode retirar direitos pessoais do atleta. O atleta ou a atleta é sujeito do contrato de trabalho. Ele de nenhuma forma
jamais pode ser considerado um objeto do contrato de trabalho. E como eu disse, o alojamento não é uma extensão do local de trabalho. Apesar de se fisicamente ele estar no local de trabalho, quando o alojamento é dentro do clube, juridicamente ele não pode ser extensão. O poder diretivo do empregador não pode se fazer presente ali 24 horas. O poder punitivo não pode estar ali 24 horas, porque se tiver, se eu for entender que isso é possível, eu aplicar uma penalidade ao atleta que não retornou no horário, que saiu mais cedo, ou que acabou por consumir uma bebida alcoólica no alojamento, ou, quiçá, fez uma brincadeira equivocada com um colega, pelo qual o colega se acabou se sentindo ofendido e abrir para o clube abrir uma sindicância para apurar, eu vou ter que entender que o alojamento, além dele ser fisicamente uma extensão do local de trabalho, ele vai ser uma extensão jurídica. E por ser extensão jurídica, eu vou ter que determinar o pagamento de adicionais de hora extra pela não concessão do intervalo entre jornadas de trabalho, pela não concessão de intervalo para refeição e descanso. Porque o intervalo para refeição e descanso deve permitir ao atleta se alimentar e descansar. E o descanso não é apenas o descanso físico, é o descanso físico e mental. Por isso que o alojamento tem como aspecto jurídico mais relevante ser, na verdade, a residência do atleta. Ele não pode, não deve ser entendido como uma extensão do local de trabalho. Deve ser entendido como um complemento salarial, mas volto a reafirmar, jamais como uma extensão jurídica do local de trabalho. Esses são os fatos que eu achei interessantes, são os exemplos. E vamos começar a caminhar para a parte final, para a conclusão. Na conclusão, eu vou apenas pontuar, porque a maioria das coisas eu já acabei falando durante a nossa explanação fática e jurídica. Alojamento, sim, é salário in natura. E por isso deve ser integrado em todas as verbas. Férias, 13º, FGTS, na proporção estabelecida pela CLT. Isso nós aqui no escritório pedimos em reclamação trabalhista, como os colegas deverão propor também em reclamação trabalhista, porque os clubes se recusam a fazer esse pagamento de livre e espontânea vontade. Alojamento deve ser entendido como espaço residencial dos atletas, aonde o poder diretivo do empregador não pode se fazer presente 24 horas por dia. Por não poder se fazer presente, não pode impor horário para entrar, horário para sair, restrição ao recebimento de visitas, restrição ao consumo de bebidas alcoólicas. Mas, caso isso ocorra, especialmente no caso das visitas e do retorno, o clube não pode impor multas de valores elevados, como 20% de um salário. Deverá seguir a regra proporcional de um atraso de qualquer outro trabalhador do clube que acabe se atrasando para trabalhar num dia normal de trabalho, num horário normal de trabalho. Porque é necessário ser lembrado que o atleta é mais um empregado do clube. É um empregado diferenciado daquele que é do administrativo, daquele que trabalha na portaria, que trabalha na segurança, mas a lei aplicada deve ser a mesma. Se o clube não pode punir um trabalhador do administrativo que chegou, exemplo, 2 horas atrasados, com 20% de salário, devendo apenas descontar as horas não trabalhadas, ele não pode impor ao atleta uma multa de 20%.
jamais poderá fazer isso. E se o fizer, deve ser discutido essa penalidade na Justiça do Trabalho para tentar anular, reverter e determinar que o pagamento seja feito dessa multa, seja revertido para o atleta. Bom, meus colegas e minhas colegas, espero que tenha conseguido passar para vocês um pouco dos aspectos jurídicos da vida do alojamento para um atleta profissional. Eu falei do futebol, mas isso vale para futebol, basquete, vôlei, vale para os praticantes de esportes individuais que ficam alojados em clubes, em hotéis, porque também tem aqueles que ficam em hotéis, uma realidade pequena, mas existe, dos que ficam alojados em apartamentos alugados. E antes de encerrar, eu preciso dizer o mais importante: se vocês trabalham com o direito do trabalho, usem o que eu passei também para trabalhadores que não são relacionados ao basquete, ao futebol, ao vôlei. Isso vale para aquele trabalhador da construção civil, para qualquer trabalhador que seja obrigado a morar em alojamento para desempenhar suas funções. Esqueçam o que eu falei sobre futebol como pano de fundo. Peguem como pano de fundo a realidade do cliente de vocês. Alojamento não serve para retirar direitos da personalidade da pessoa. A vida em alojamento não retira os direitos civis do trabalhador. A vida em alojamento deve obedecer às NRs e às normas da CLT. E, o mais importante, o empregado não é um objeto do contrato de trabalho, ele é parte. Ele deve ter o poder de discutir com o empregador se aceitará isso ou não. Muito obrigado por me permitirem participar da vida de vocês durante essa meia hora que estamos falando. Que o Pai Maior os abençoe. Espero ter tirado a maioria das dúvidas de vocês sobre o tema. Espero ter criado outras dúvidas, outras curiosidades para que vocês consigam pesquisarem por conta própria, pesquisarem um pouco mais sobre o tema, que vocês tenham se interessado pelo tema. Muito obrigado a todos, muito obrigado a essa casa pelo convite, por participar. E toda vez que o OAB me chamar para participar dando palestras, será um prazer atendê-los. E desde já, até a próxima. Muito obrigado.